Olá, gente! Voltamos com a parte 8 para falar da segunda parte de valores. Valores é uma habilidade bem extensa e não deu para terminar no último vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Essa é a segunda parte, nós vamos falar de avaliações dos valores, como que a gente faz isso, e o autor começa falando que para avaliar os valores, a gente vai necessitar de mais de uma sessão, vai necessitar de algumas sessões para a gente descrever o que significa esses valores para o cliente. Porque, como eu falei, nem sempre eles vão ter noção do que eles têm como valor, né? Eu lembro de uma paciente que eu atendi que eu perguntei assim, quem é você? E ela não sabia dizer, né? Ela ficou perdidinha. Eu falei, é uma pergunta difícil. E de fato é. Muitas pessoas perguntam, quem é você, né? Ah, quem é você sem ser a mãe? Quem é você sem ser esposa? Né? Onde está a sua essência? Porque às vezes a gente assume tantos papéis na sociedade, e isso faz parte de quem nós somos, que a gente perde um pouco da nossa essência. A gente nem sabe mais para onde está direcionando nossa vida. A gente cria nossos filhos, cuida da nossa casa, às vezes também tem uma profissão fora também, e ali a gente vai seguindo o rumo sem entender bem o que a gente realmente quer da vida e o que realmente importa pra gente. Isso é muito comum, gente. A gente que trabalha na área clínica vai perceber que isso é uma das coisas que é uma coisa que acontece com uma certa frequência. De a gente da gente lidar com pessoas, clientes, e boto pra gente também, pra mim, por exemplo, né? De eu saber, eu sentar, na época que eu estudava psicologia, eu estava só estudando, cuidando da minha casa, da minha família, e tinha alguma coisa faltando. Tinha alguma coisa que não estava de acordo com os meus valores, por exemplo. Eu comecei a enxergar isso depois da pandemia. Eu comecei a enxergar isso depois da pandemia. Que eu me centralizei, assim, porque eu ia enlouquecer, né? Pandemia foi algo que deixou a gente bem pensativo, vamos assim dizer, né? Eu não tive depressão, graças a Deus, mas eu engravidei durante a pandemia, inclusive, e eu repensei tantas coisas da minha vida, eu coloquei tantas coisas no eixo, e eu percebi que aquele não era o caminho que estava me levando para próximo dos meus valores e refiz a minha rota. Refazer a rota demanda de uma energia muito grande, que você tem que despender de uma forma muito consistente, consciente e intencional. Porque é muito fácil que a gente volte para hábitos que não estão de acordo com nossos valores, mas que nos deixam confortável. Então é sobre isso. É refazer a rota sabendo que esse caminho não é nada confortável. Vai ficar um pouco melhor, mas quando você está no processo de refazer, de se recolocar, se reposicionar, esse é um caminho muito árduo que faz com que você repense, faz com que você pense assim, ai meu Deus, era melhor lá. Sabe o mito da caverna? O mito da caverna, ele fala sobre isso, né? De pessoas que saem da escuridão e vê a luz e vê tanta coisa que tem lá fora. Essa pessoa volta e diz: "Vamos lá, gente, tem muita coisa pra gente ver lá e aprender". E aí todo mundo fica possesso com esse cara. Como assim? Aqui é bem melhor. A gente tem cada comida e roupa lavada, já basta. Eu não quero mais nada além disso. Quantas pessoas estão vivendo com o que a vida tem para oferecer e não estão de acordo com seus valores e não buscam além disso? Essas pessoas
não é que elas preferem estar na escuridão, é porque ali para ela é confortável. Quando elas precisam sair desse lugar, elas talvez entendam que tenham que passar por algo mais árduo e desconfortável na vida delas. E, e o pior de tudo, gente, desconhecido. É desconhecido. Então dá um medo. Parece que você não vai sobreviver. E aí, né, essas pessoas vão vivendo ali e elas nem ao menos praticam autoconhecimento para entender quais são os valores da vida dela, para que elas saiam desse lugar, né? Desse lugar confortável. Gente, isso é perfeito, assim, uma analogia maravilhosa, porque quando a gente não sabe quais são nossos valores, não define para onde a gente quer seguir, não sabe nossos propósitos, a gente vai vivendo de qualquer jeito, um automático mesmo, sendo mãe, sendo esposa, né, sendo profissional, para os homens também. Sabe, não tem algo maior, não tem algo que te tira, sabe, que dá um circo-tico ali. Eles só querem fazer o que tá proposto a fazer e tá bom, não questionam, não se percebem, e aí eles vão ficando assim, no automático mesmo. E depois, quando eles pensam, eles falam: Meu Deus, o que que eu tô vivendo aqui? Será que era isso que eu sonhei pra mim? Né? Então, assim, questionar é um bom começo. Por isso que é uma boa pergunta fazer para o seu cliente. É, quem é você, né? Quais são os seus valores? Porque vai fazer ele refletir e questionar, e ele vai poder decidir quais são os valores deles e onde estão baseados esses valores. E por isso que essa parte do livro, ele fala de avaliar esses valores, para poder encontrar direções, objetivos que vai te levar mais próximo desses valores, tá? E uma coisa que eu não falei no outro vídeo é por que que o objetivo não é valor? Por que que valor não é objetivo? O objetivo está dentro do valor, mas os valores ele está muito acima porque ele é como se fosse um propósito. E olha a diferença. Objetivo. Eu quero comprar um carro, é meu objetivo. Ah, porque eu tenho de valor estar mais. Ter mais tempo com a minha família. Por exemplo, se eu comprar um carro, eu vou ganhar tempo no trânsito, né? Não vou pegar o busão, o trem, esperar, o trem para, o ônibus isso, quebra. E aí eu chego em casa muito mais tarde, eu não consigo nem aproveitar meu tempo com a minha família, eu não consigo ir pra academia. Então, assim, se eu comprar um carro para mim, eu vou conseguir ter mais tempo de qualidade. E aí essa pessoa compra o carro, pronto, objetivo. Ok. Mas se eu falar que isso é um valor para ela, ela vai dizer, ó, aqui meu valor já foi resolvido aqui, não tem mais esse valor de comprar carro, não. Por isso que comprar carro é objetivo. Porque o objetivo, ele acaba. Quando você chega no topo, ele acaba. E valores são os processos. Sabe? O processo que faz você chegar nesse objetivo. Por quê? Para você comprar um carro, você precisa ter dinheiro. Você precisa trabalhar, você precisa acordar cedo, você precisa se movimentar para comprar um carro. E aí, muitas vezes você não vai estar legal, você vai estar mal, você vai estar, sabe, uma semana que você não consegue acordar cedo. Eu tiro por mim. Meu horário de acordar, de segunda a sexta, é às 6 da manhã. Sábado, domingo, eu acordo às 7. E tem dias que eu tô muito cansada, que eu não, no corpo pesa, eu não consigo levantar às 6 da manhã. Se eu tô vendo que isso está acontecendo com muita frequência, eu pego um cartão de enfrentamento, escrevo lá o porquê, os motivos que eu tô acordando às 6 horas da manhã, o que eu quero conquistar, onde eu quero chegar, quais são os meus valores, coloco debaixo do meu travesseiro. Sabe? Tem gente que coloca na escrivaninha, eu já usei muito isso de escrivaninha. Mas esse eu coloco debaixo do meu travesseiro. E aí, mas pode ser na escrivaninha também, enfim. E aí, quando o telefone desperta e me dá vontade de ficar 15 minutinhos a mais, eu tiro aquele papel, leio rapidinho, ó, e levanto. Gente, muita autocompaixão, porque assim, lógico que uma vez ou outra eu vou ter flexibilidade e vou dizer assim, não, hoje não dá. Fui dormir meia-noite ontem, né? O filho fica com febre, eu preciso fazer uma leitura até mais tarde, alguma coisa acontece e eu não consigo dormir antes das 10. E aí eu não acordo às 6, porque eu preciso ter meu tempo de sono ali estabelecido e consistente. E eu tenho que ter muita autocompaixão, não me julgar. Mas já caí no ciclo de falar assim, eu não acredito. Era pra eu ter acordado às 6, acordei às 7, agora vai trabalhar meu dia inteiro, me sinto mega culpada.
Sabe? O que que eu faço para isso? Lógico que eu pratico, né, o não auto-julgamento, repenso, falo, ok, já foi, já passou, eu estava muito cansada, não deu, não é todo dia que eu faço isso. Tudo bem, sábado eu acordo às 6. Sábado eu já acordo às 7. O que que eu faço? Sábado eu acordo às 6. Ah, hoje eu tá muito cansada, não consegui ir pra academia, o corpo tava pedindo cama, tô gripado, o corpo tá pedindo cama. Eu não posso ir pra academia com o corpo lá todo destruído, gripado, enfim. Corpo dolorido, você vai ter, ainda mais gripe que uma dos antídotos da gripe é você repousar, beber água e repousar. Enfim, corpo dolorido, gripado, não vou à academia, aí começa a se sentir culpada. Não, eu tinha que ir gripada, eu tinha que ir com febre. Porque tem gente que faz isso. Ok, gente, não estamos falando de pessoas que conseguem transcender isso. Não tem problema, assim, se a pessoa consegue, mas vai ter um dia que essa pessoa também não vai conseguir, que vai estar muito maior do que ela, a gripe, a dor, o cansaço, enfim. E aí, você não pôde hoje, eu vou sábado, eu vou domingo, né? Vou compensar de outra maneira, ou nem mesmo compensar, ok. Hoje foi só um dia que eu não fui, não acontece isso sempre. Então, gente, a gente tem que ter, primeiro a gente tem que ter muito, a gente tem que pensar muito, sabe, antes de se auto-julgar. Eu, quando vivia na escuridão, eu me auto-julgava o tempo inteiro, porque eu sabia que em algum momento, quando veio na minha mente que eu não queria estar ali, eu comecei a me auto-julgar. Não acredito que eu tô nesse lugar, um lugar que não me faz crescer, eu não tô conseguindo evoluir, lá. E aí eu me auto-julgava, né? Até eu conhecer aqui o mindfulness, né? Que eu comecei a ter autocompaixão mesmo, tá? Então, os valores estão baseados em vários domínios da vida. E ele coloca aqui família, relacionamento íntimo, parentalidade, amigos, vida social, trabalho, educação, lazer, espiritualidade, comunidade, autocuidado. Então, está baseado em tudo isso. Além de realizar discussões focadas em esclarecer esses valores, então a gente vai ter sessões ali que a gente vai clarificar esses valores, esclarecer, elucidar. Os clientes desenvolvem e escrevem declarações específicas e sucintas de seus valores em cada domínio e depois atribuem classificações de quão importante é cada domínio e de quão consistentes são suas ações em relação a cada valor. Lembre-se, gente, eu já falei sobre consistência, a gente falou sobre consistência aqui. Quando a gente declara nossos valores, a gente, além de atribuir classificações, dizer, olha, esses aqui são os prioritários, eu aqui acredito que o autor não tenha colocado, assim, que um é mais importante que o outro, não. Eu acredito, assim, que em algum momento um se torna mais prioridade que o outro. Além de realizar discussões focadas em esclarecer seus valores, os clientes desenvolvem e escrevem declarações específicas e sucintas de seus valores em cada domínio e depois atribuem classificações de quão importante é e também de quão consistentes são as suas ações em relação a cada valor. Ou seja, primeiro, declarar de forma específica os seus valores, né? E de forma sucinta. Depois, declarar de forma específica os seus valores com o tema lá de cada domínio da vida, tá? Que eu falei, família, relacionamento íntimo, parentalidade, amigos, vida social, trabalho, educação, enfim. E depois, atribuir, classificar de quão importante é cada domínio. Aqui, o autor ele coloca isso. Mas eu não fui à frente, assim, para ver se tem algum outro livro que ele refaça essa frase aqui, atribuir de quão importante é cada domínio. Porque, gente, na minha visão, a gente tem que ter um equilíbrio em cada domínio. Porque se alguém chega para você, e eu mesmo sou essa pessoa que chega e falo, para mim, cuidar do meu corpo, da minha mente, é tão importante quanto estar em família, tão importante quanto estar com meu filho, por exemplo. E aí, o que eu vou dizer que, então, assim, cuidar do filho vem em primeiro lugar, cuidar do meu corpo vem em primeiro lugar? Não, é um conjunto, sabe? Então, eu vou ter que entender que no meu dia a dia, ele tem que criar estratégias de tanto cuidar do meu corpo, quanto cuidar da minha mente, quanto cuidar do meu filho. Se eu não faço mindfulness, se eu não faço a minha meditação diária,
o dia ele para mim fica um pouco mais agitado. Eu fico muito ativada e assim, às vezes meu filho faz uma gracinha e eu já brigo com ele. Quando eu tô mais, quando eu tô menos ativada, menos no piloto automático, meu filho faz uma gracinha, eu respiro fundo e prossigo a vida, né? Porque não dá para ficar corrigindo ele o tempo inteiro. Então, em algum momento eu vou parar para conversar e tudo mais. Então, assim, é sobre isso. Não acredito que tenha, assim, uma classificação de importância, mas acredito que tenha uma prioridade nesse momento e que talvez essa prioridade em outro momento não seja mais prioritária, não seja mais prioridade, tá bom? E, por último, é também entender o quão consistentes são suas ações em relação a cada valor. A gente, às vezes, fica muito focado no trabalho e na família, vamos colocar assim. E aí o autocuidado, a saúde mental, física, enfim, não está presente nas nossas prioridades, não estão sendo importantes, não tá, não que não seja importante, que a gente se importa sim, viu qual é a diferença entre importar e priorizar? Porque tudo é importante pra gente, mas eu não consigo, não tenho métodos, estratégias de conseguir conciliar o trabalho, a parentalidade e meu autocuidado. Então, a gente vai trabalhar com esse cliente para poder deixar tudo muito uniformizado, sabe? Nem que seja em menor porcentagem, mas ele tem que aparecer. O autocuidado deve aparecer. Como que eu vou cuidar do outro se eu nem ao menos me cuido? Isso é uma coisa que o mindfulness, que a Actito pega ali do mindfulness também, ele promove muito. O mindfulness, né, a teoria do mindfulness e o John Kabat-Zinn, ele fala que se a gente ensinar, instruir o mindfulness para o outro e não estiver fazendo, de nada vale. Ele diz que um bom instrutor de mindfulness, um terapeuta que pratica, que fala sobre mindfulness, enfim, ele também pratica o mindfulness. Então, em primeiro lugar, a gente tem que olhar para a gente, praticar o nosso autocuidado, tira algum tempo para isso, sabe? Para poder cuidar do outro. E tem uma metáfora maravilhosa, que é quando o avião está despressurizando, a gente precisa colocar a máscara primeiro na gente para salvar o outro, que precisa de ajuda. Então, às vezes, nossos filhos estão sugando muito, o trabalho suga muito, a família suga muito, e você fica ali sendo só drenado e não consegue ter nada para te trazer como fonte. Eu até falei no outro vídeo que eu tive que diminuir meu tempo de trabalho, comecei a ganhar menos, porque eu tive que tirar meu filho estava 11 horas na creche, segunda a sexta, 11 horas. Isso foi, acho que, eu não lembro se foi durante quase um ano que ele ficou assim. Eu estava trabalhando demais, ainda trazia trabalho para casa. Nossa, ainda, olha, assim, eu agradeço tanto a Deus que me conscientizou de que não estava sendo bom. Eu demorei para ver isso. Eu estava já me conscientizando, mas sabe quando é difícil você desapegar desses hábitos? Estava trabalhando muito, eu gostava. Mas foi tão difícil que eu, assim, comecei a ter episódios de pressão alta e tive que fazer check-up e tudo mais. E aí eu percebi, não, porque eu tô assim, tá demais, eu tô desequilibrada. Eu tô trabalhando demais e sendo mãe demais também, porque eu queria compensar ali o tempo que eu estava trabalhando, então todo o tempo do mundo é para o meu trabalho e para o meu filho. Né? Eu não dormia, ia dormir meia-noite, acordava às 5 da manhã para dar conta do que eu tinha que fazer. Enfim, foi um período bem. Não vou dizer árduo, não, mas foi um período de que eu aprendi bastante. Tantas coisas que já passei na vida que me deram muitos aprendizados, essa foi uma delas. E tantas coisas que eu já passei, eu falo assim, né? Nossa, por isso eu nunca mais vou passar, porque eu já sei o final disso, né? Isso é uma das coisas que eu penso, nunca mais eu faço isso, nunca mais eu vou me sacrificar dessa maneira, a fim de ganho financeiro, lógico, né? A gente tem uma recompensa ali financeira. E aí eu saía com meu filho e pagava lugares legais pra gente. Só que, olha que engraçado, gente. Quando eu me vi, né, não com tanto dinheiro assim, eu não podia ir para lugares legais, mas eu descobri lugares aqui próximo à minha casa, que eu só gasto gasolina, levo um lanche
não paga para entrar, que é super legal, que meu filho e eu nos divertimos bastante e tá tudo bem. E eu, mais uma vez, não estava conectada com meus valores, quando eu estava ali totalmente obcecada pelo meu trabalho. Vamos para a qualidade das conversas efetivas sobre valores. O que eu tenho que entender sobre qualidade? São 5 qualidades peculiares que a gente vai perceber nessas conversas sobre valores com nossos clientes: vitalidade, sensação de escolha, orientação para o momento presente e disposição, e vulnerabilidade. A gente vai ver cada uma delas agora. Sobre a vitalidade, né? Entrar em contato psicológico com aquilo que mais valorizamos na vida tende a evocar uma certa reação qualitativa que as pessoas usualmente descrevem como vital, viva ou significativa. O papel essencial do terapeuta ACT é o de monitorar a vitalidade da conversa a respeito dos valores, trazendo à tona os sonhos e esperanças do cliente e ajudando a detectar direções de vida que eles escolheriam livremente e aquelas escolhidas a serviço de evitar culpa, ansiedade, vergonha ou as opiniões negativas dos outros. Eu tive uma experiência de atender eu tive uma experiência de atender uma pessoa que ela falava assim: casamento tem que ser para sempre, porque minha religião diz isso. E ela estava muito infeliz no casamento dela, mas ela estava muito presa a questões culturais e religiosas, que era ainda maior que questões culturais para ela. E isso fez com que ela vivesse por muitos anos presa na caverna, longe dos valores dela. E é um assunto muito, muito, muito delicado, porque se trata de algo que a pessoa acreditou durante a vida inteira dela. Se trata de todo o conhecimento dela, de um padrão muito assim estabelecido na vida dela. Ela estava escolhendo os valores dela de acordo com a religião. Eu tenho que estar nesse casamento. O casamento para mim é um valor muito importante. Mas, no fundo, quando a gente foi trabalhando na terapia, a gente viu que, na verdade, ela tinha escolhido aquilo por conta de questões religiosas. Né? E é muito delicado, a gente tem que ir muito devagar, com muita autocompaixão, com muita empatia, né? Porque a gente está mexendo ali com algo que perdura e perdurou por muito tempo na vida dela, tá? Então, saiba você, né, psicólogo, que a religião do outro, o pensamento do outro é muito importante. É importante trazer isso para terapia, porque às vezes a gente já sabe o final dessa história. Às vezes a gente já passou por isso, às vezes a gente vê o quanto está sendo massacrante para aquele cliente. E dá vontade até de falar: acorda, vambora, acorda pra vida, né? Igual a Maria Braga fala: acorda, menina. Mas a gente não pode falar, porque a gente tem que fazer a pessoa enxergar esse processo, entender o quão é importante ela começar a olhar sobre uma nova perspectiva de vida. Então, assim, ajudar os clientes a entender os seus valores e monitorar a vitalidade, né, desses valores, para que eles escolham isso de forma livre e não de forma preso, para evitar um sentimento de culpa, de ansiedade, enfim, tá? Se acontecer, igual meu exemplo, né? Eu estava numa vida ali muito confortável. Eu sabia que se eu fosse mais próxima dos meus valores, eu ia viver uma vida bem, bem desconfortável. E aí eu queria ali evitar isso. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu evitando, eu estava só protelando aí um sofrimento. Porque eu sabia que naquela vida que eu estava vivendo, eu estava sofrendo. E eu sabia que na vida que eu queria viver, próximo aos valores, eu ia sofrer também, né? Mas mal eu sabia que ia passar. Eu lembro, gente, até hoje, eu tenho que até mandar uma mensagem para esse meu terapeuta. Ele foi meu professor, eu gostava muito da abordagem dele e achava ele muito empático, de fato ele é. E eu pedi, né? Falei: olha, me atende aqui, tô precisando. Foi na época da pandemia. E, e ele falou assim: Tiane, é passageiro. E assim, graças a Deus eu pude passar por esse processo de transformação na minha vida, segurando a mão
do meu terapeuta. E eu lembro de uma frase que ele falou assim: Tiane, é passageiro. E essa frase eu levo pra mim, pra vida, e falo para meus clientes também. Eu levo pra vida, quando tô passando por um processo que tá me doendo, eu falo, é passageiro, vai passar, não vai ser pra sempre. Então tá tudo certo, sabe? A importância, né, do terapeuta trazer pra gente coisas baseadas em nossas esperanças. Isso é maravilhoso. Olha, garanta que o cliente recorde de eventos que sejam importantes e específicos. E ele traz alguns exemplos, né? Me fala sobre o dia que você conheceu a sua mulher, me fala sobre o dia que você saiu de casa, me fale sobre o evento em sua vida que mais mexeu com você ou como você se sentiu internamente. Ajude-me a ver isso da mesma forma que você viu e sentir da mesma forma que você sentiu, para trazer o cliente mesmo para a experiência, para ele experienciar aquele momento novamente, né? E você poder entender o como isso marcou a vida dele. Isso pode ajudar, né, de forma e isso pode ajudar o terapeuta a estabelecer o terreno para uma exploração mais significativa desses valores. E sobre escolha? Por escolha, estamos falando da experiência de selecionar nossos valores livremente, sem evitação, sem regras rígidas ou manipulação social. Os clientes frequentemente se sentem coagidos pelos outros ou pela sua própria história, sentimentos, pensamentos e até mesmo pelos seus próprios valores. Na arte, é importante que os terapeutas fiquem atentos a essa sensação de coerção e a alternativa, né, que é a escolha. Ele pode escolher. Por exemplo, é bem comum que os clientes digam que tem que valorizar certas coisas. E isso é quase sempre uma armadilha verbal. O finalzinho lá da Vitalidade fala sobre isso, né? Temos que escolher de acordo com o que a gente realmente aspira e sonha e não porque a sociedade diz que é daquele jeito. Às vezes o cliente se sente coagido por seus valores escolhidos, principalmente quando esses valores, quando as escolhas baseadas em valores trazem dor. É que ele dá um exemplo de uma menina que quer ir no casamento da irmã, mas sabe que o tio que a abusou estará no casamento da irmã. E ela fala, né, ela pode tomar essa posição de que eu tenho que estar disposta a sofrer com isso, porque se ela for, ela vai sofrer, ela vai de fato, ela vai relembrar quem, né, o momento, enfim, ela vai olhar para a cara do tio. E isso reflete uma crença de que viver os seus valores significa que ela tem que suportar ou lutar contra o sofrimento. Mas isso tira todo o trabalho com os valores que têm mais a ver com escolha e significado. E não tem a ver com o deve, sabe? O ter que fazer aquilo. O objetivo em uma situação como essa não é tolerar relutantemente emoções difíceis, mas sim abraçar completamente a sua experiência como parte de viver uma vida com esse valor. Nesse caso, um objetivo terapêutico poderia ser ajudar a cliente a trazer uma sensação de escolha nessa situação. Eu vou reproduzir o que o autor colocou aqui, de que um terapeuta poderia falar para essa cliente que está ali entre o processo de escolha entre ir ou não ir no casamento da irmã, porque ela sabe que vai dar de cara com o abusador dela. E o autor ele coloca assim, o terapeuta falando, abre aspas, bom, você não tem que ir ao casamento, você poderia escolher não ir. É uma questão de que é importante para você, do que é importante para você. Vamos dizer que eu pudesse lhe oferecer uma escolha. Por um lado, você poderá mandar uma réplica robótica perfeita de você mesmo no casamento, assim ninguém notaria que você não estaria lá. Sua irmã estaria feliz, assim como seus parentes. Você não teria que enfrentar o seu tio. Claro, você perderia esse evento importante da vida da sua irmã. Por outro lado, se você for ao casamento, você poderá estar lá, ao lado da sua irmã, quando ela disser eu aceito. Entretanto, se você fizer essa escolha a serviço de estar plenamente lá no casamento, você também sentirá toda a ansiedade e desconforto de encarar o seu tio. Considere isso por um momento antes de responder. Se isso fosse o que você tivesse que escolher, qual das duas opções você escolheria? O processo de escolha é um processo de significado. Não tem aqui o certo ou o errado.
essa moça, ela vai ficar desconfortável em casa sabendo que está perdendo o casamento da irmã. E ela vai ficar desconfortável no casamento porque ela está de cara com o abusador dela. Os dois lados causam desconforto para ela. Porque ela não está fugindo de um desconforto, não. Nesse caso, ela não está fugindo de um desconforto, não está fugindo de uma ansiedade. Porque tanto um vai dar ansiedade, porque ela vai estar ali sabendo que ela está perdendo um grande evento na vida dela, da irmã, quanto o outro também vai causar desconforto para ela, porque ela vai estar ali de cara com o abusador dela. Então, é só uma escolha mesmo. Aqui não tem o certo ou errado, e a gente tem que fazer isso de forma muito sutil e de forma a deixar nossos clientes é, entenderem mesmo o que é importante para eles e como eles querem passar por esse processo, tá? Porque se ela fala assim, não, eu prefiro não ir, eu vou ficar ansiosa, eu prefiro ficar ansiosa e saber que eu não vou, e em algum outro momento eu vou estar presente na vida da minha irmã, ou por 20, 30 anos eu vou estar presente na vida da minha irmã, e tá tudo bem, ok. Tá? Ou prefiro ir, passar por todo esse processo triste, enfim, que me causa ansiedade, e estar lá no momento. Então você percebe que os dois vão causar o mesmo tipo, a mesma ansiedade, vão causar desconforto para ela. E a importância do terapeuta dizer isso é que ele deve fazer isso de forma não superior ou influenciando qual dos dois estará certo. Orientação ao presente. Apesar das conversas sobre valores frequentemente serem orientadas para o futuro, elas também se tratam do presente. Aquilo que é baseado nos valores é valorizado no momento presente. O trabalho com os valores traz o futuro para o momento presente, com o objetivo de construir padrões de ações relacionadas a direções de vida valorizadas cada vez maiores. Então, por mais que a gente esteja olhando para o futuro, falando dos nossos valores, eu quero passar mais. É sempre no futuro, né? Eu quero passar mais tempo com meus filhos, eu quero me cuidar mais, eu quero ir à academia, enfim, ter o autocuidado. Então, está sempre voltado para o futuro. Mas é o que importa nesse momento, porque eu quero ter mais tempo de qualidade com meu filho, porque o que importa para mim é eu estar com o meu filho no dia a dia, curtir mais o crescimento dele, ver os marcos dele, enfim. Esse foco no presente fornece uma medida profilática poderosa contra a evitação. O trabalho com valores traz as consequências apetitivas futuras para o momento presente. Por exemplo, para a cliente da vinheta anterior, escolher ir ao casamento da irmã não é um valor só quando o casamento ocorrer, também é um valor no momento da sessão, que é importante para ela, está falando de algo que mexe muito com ela. O trabalho com valores pode ajudar essa cliente a perceber que até o trabalho de escolher ativamente o que ela valoriza em seu relacionamento com a sua irmã e participar do casamento é valorizar essa relação. O valor não aparece apenas na cerimônia, está aparecendo no momento da sala da terapia, na sala de terapia. É importante nós terapeutas termos em mente que os valores vão aparecer no momento em que o cliente está falando. Daí a importância do momento presente. Ela está falando sobre estar no casamento da irmã, porque ela valoriza essa relação com a irmã, e essa relação é valorizada nesse momento, não é valorizada só quando ela estiver na cerimônia, não. Já é valorizada, porque é um processo. E por último, a disposição à vulnerabilidade. Quando os clientes se abrem para os seus valores, uma das reações mais emocionais é chorar. Ela geralmente acontece no contexto de dores passadas, porém honram os valores atuais. Quando as pessoas deixam seus valores de lado para evitar a dor, geralmente uma dor muito maior é criada, que vem de não estar vivendo uma vida baseada em valores com vitalidade. Então, você percebe que quando a gente está disposto a viver de acordo com nossos valores, logo estaremos vulneráveis. E essa vulnerabilidade nos causa a incerteza, o desconforto, a dor, pode causar tristeza. E isso a gente acaba fugindo, né, disso. Gente, isso é muito atual, isso acontece com muito mais frequência do que imaginamos. Pessoas que não querem, pessoas que não conseguem engajar no relacionamento porque elas sabem que vem ali o sentimento de rejeição, a outra pessoa pode chegar e terminar com ela, né, de uma hora para outra, falar não quero mais, e aí ela fala, tá vendo, tô vulnerável, se eu não tivesse vulnerável eu não estaria sofrendo tanto. A pessoa já está pensando no processo de sofrência dela,
se esse relacionamento acabar, né? Então ela acaba não engajando nesse relacionamento. Ou engajar na própria mudança, não engaja na mudança porque ela sabe que a mudança vai deixá-la vulnerável. Volto a falar de mim, o processo mais difícil para mim, quando eu passei por essa transição muito grande na minha vida, e entre outras transições também, foi o processo de vulnerabilidade, né? De ter uma certeza ali de uma coisa, de casa, comida e roupa lavada, vamos assim dizer, e saber que se eu ativasse meu comportamento para a mudança, eu nem não sei, não sabia o que estaria me esperando depois, né? Então eu fiquei muito vulnerável e lidar com a minha vulnerabilidade para mim significava um processo de fraqueza, vamos assim dizer. Não era bem fraqueza, mas é um processo de exposição, sabe? Eu não gostava de me de expor ali os meus sentimentos, não queria entrar em contato com eles, enfim, meio que foi um processo assim, quase que eu tive que me forçar bastante para concluir esse processo. Porque a vontade de voltar, ter hábitos antigos, como eu falei, né? Ela vem mesmo, vem com muita latência. Ela fica ali, ó, só esperando você dar o próximo deslize para falar assim, tá vendo? A vida que você tinha era melhor. Tem um professor que eu sigo ele e escuto muito as aulas dele, professor de arte, que ele estava falando sobre pessoas escravizadas, que quando houve a eu acho que foi ele que falou, gente, porque eu consumo todo conteúdo e não sei quem foi que falou o quê. Isso é até perigoso falar, porque eu não tô falando o nome de ninguém. Mas enfim, pessoas escravizadas, quando foram libertas, muitas delas voltaram e ali, porque conheciam aquela realidade, e eu acho que a gente não pode falar, elas preferiram estar naquela realidade do que buscarem novas ascensões da vida. Não gosto de usar essa palavra preferência, porque a gente, se a gente fala preferência, parece que já é uma coisa de julgar, né? Você preferiu estar aí. Não, eu preferi. As minhas convicções, as minhas limitações me fizeram ter essa escolha, entende? Então, muitas pessoas escravizadas voltaram para suas vidas escravizadas mesmo libertas, porque elas não tiveram força, não conseguiram se desapegar, né? Sair daquela vida certa que elas sabiam como é que era para poder ir para uma vida mais vulnerável, vamos assim dizer. Né? Essa pessoa até completa assim, quando essa pessoa falou esse exemplo. Essas pessoas, esses escravos, eles não tinham casa, não tinham terras, eles não tinham riqueza, ele ia ter que começar do zero, literalmente, assim, sabe? Eles só tinham a certeza de onde eles estavam, era o que eles tinham ali para hoje, né? Vamos dizer assim. E eles não, muitos deles não conseguiram se libertar. Eles foram libertos, mas não conseguiram se libertar. Mais uma vez, não terminei a parte de valores, porque é um assunto extenso, no sentido de que é um assunto que norteia a nossa terapia. Então ele acaba ficando um pouquinho maior mesmo, não tem como resumir mais do que isso. Mas a gente vai no próximo vídeo falar sobre como que os clientes vão entrar em contato com esses valores, né, e definir eles de forma explícita, instruir os clientes a tomarem uma posição em relação a seus valores, ajudar a examinar as direções de vida atuais. Vai falar sobre objetivos e valores, processos e resultados, que eu já até falei um pouco, né? Mas enfim, vamos terminar, na próxima sessão a gente termina o valor e vai entrar na outra em ação comprometida. Tá bom? Muito obrigada, gente, por ter ficado comigo até agora. Agradeço muito. Um beijo. Até o próximo vídeo.